Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal do Mestre Jade. E o Brasil é irreconciliável. Isso aí é o dia da verdura, o dia da verdura que é para ser mais barato. As verduras aqui no Brasil, certo? A carne ninguém nem fala, né? A picanha que vinha não veio, o governo do amor é o governo da perseguição, o governo da crueldade, o governo do da pilantragem, da roubalheira, certo? É o governo onde o crime organizado tomou conta do Brasil, o crime organizado tirou nossas liberdades, onde nós podíamos falar de política abertamente, não podemos, porque se você for a favor de um representante de direita que é contra o crime, você é perseguido e ameaçado no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Então, esse é o Brasil de hoje, onde as instituições estão corrompidas. Para mim, as instituições fazem parte de uma facção criminosa, certo? Que tomou conta do Brasil. Tanto política, Câmara, Senado, tudo faz parte de uma organização criminosa, onde os criminosos eles se defendem, fazem leis para se defender, passa por cima de tudo e de todos, passa por cima de tudo, da ética, da moral, tudo vale, certo? Não tem mais humanidade, são os filhos da serpente. Então, não tem como a gente se reconciliar com essa corja de vagabundo, essa corja de canalhas, de pilantras, pessoas que já venderam a sua alma por Satanás, pessoas imundas, perversas, que perseguem dia sim, dia também. Todas as pessoas que querem fazer o bem ao povo brasileiro. De alguma forma, aqueles que pensaram em um momento, um minuto, uma fração de, sei lá, de centésimo de milésimo de segundos do povo, essa pessoa ela é taxada de criminoso porque pensou no povo. Pensou de uma forma cristã de fazer bem às pessoas, de dar uma vida melhor ao povo. E essas pessoas, elas estão completamente coração podre, perverso, não tem compaixão, não tem empatia, não tem misericórdia. São pessoas que os corações já estão apodrecidos, sabe? E eu vou aqui trazer para vocês, mais uma vez, o meu amigo Kim Paim, para mostrar para vocês como é que está o coração dessas pessoas. Podre. Então é isso aí, gente. Se inscreva no meu canal, curta, comenta, compartilha. Se inscreva também no canal do Kim, para você ficar ciente do que está acontecendo na política. Verdadeiramente, o que rege o Brasil hoje são os rentistas que tomam conta do Brasil. Escute o Kim Paim, aprenda. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia daquele jeito que vocês já sabem. E como de costume, mais uma vez, eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre Bolsonaro, trazer aí as últimas atualizações e os últimos abusos, porque estão empenhados, nos maus tratos. E tem uma coisa curiosíssima nessa primeira parte, que mostra, como as coisas se repetem, como as coisas no Brasil são cíclicas. Tava para fechar o vídeo de hoje, eu me deparei com um vídeo e tem tudo a ver com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Vocês já vão entender já já. Na segunda parte, vamos falar dele, do Paquito, vamos também falar bastante do Toffoli, que foi alvo aí de matérias na imprensa, mostrando aí, algumas coisas de seus familiares, que as matérias começaram a, inclusive, colocar assim ao redor alguns grupos que têm relações com o Banco Master. Aí também saiu o editorial
da Folha de São Paulo reclamando do judiciário brasileiro, algumas atualizações também envolvendo o Paquito. A Malu Gaspar publicou uma nota agora pela manhã que a manchete é sobre um assunto, né, bem clickbait, mas ao longo da matéria o que realmente importava envolve aí a senha do celular do Vorcaro, algumas coisas que ele realmente assumiu no depoimento, que ele sim conhece aí a classe política e também as perguntas que deixaram de ser feitas, que são bem relevantes. Pra gente entrar na terceira parte, Trump, acho que olhou pro Paquito, Trump olhou pro que o Paquito fez e falou: rapaz, o Paquito é amador, tá aí contratando um influenciador pra falar do Banco Central, eu vou mandar enfiar o Galípolo na cadeia. Basicamente isso, só que versão brasileira Herbert Richards, né? O Trump basicamente tá ameaçando colocar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos da cadeia. A gente tem que falar sobre isso, que isso é relevante. Espero que dê tempo de falar até o final dessa terceira parte, pelo menos. As coisas do Lula acho que vai ficar para amanhã, porque também tem algumas coisas que o Vítor Orbán disse, são bem relevantes. Ainda vamos falar rapidinho sobre Venezuela. Marco Rubio fez uma fala muitíssima curiosa, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar e já vamos começar. Vocês acompanharam aí a sindicância que o CFM quis abrir e Dom Pedro III falou que não vai abrir coisa nenhuma e ainda pediu para a Polícia Federal colher depoimento. O CFM disse que nos últimos 5 anos, sem contar os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que ainda não está tudo contabilizado, mas enfim, foram mais de 34 mil sindicâncias que foram abertas pelo CFM. A de Bolsonaro é só mais uma. E agora, a turma do Metrópolis traz só mais uma atualização, que é o seguinte: o CFM não abriu do nada. É lá o que está fazendo com o Bolsonaro, somos bolsonaristas, vamos tentar entrar na situação para avacalhar. Uma entidade de classe, ainda mais, né, de médicos e tudo mais, eu acho que eles têm que ter responsabilidade quando são provocados. O CFM cita 40 denúncias para a sindicância de Bolsonaro e mostra e-mails. Não é que eles estavam observando as redes sociais e simplesmente tomaram a decisão. O que é que você faz quando você recebeu mais de 40 denúncias pedindo para que uma sindicância fosse feita? E estão ali mostrando os e-mails. Aí você vê qual o tratamento que a justiça deu a Bolsonaro, né? Mas tá ali, ó. O CFM disse ter recebido 4 denúncias formais. Aí, com essas 4 recebidas, eles abriram a sindicância e depois que formalizaram o ato, né, receberam outras 40. Mas isso aqui importa para a justiça brasileira? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem que botar a polícia contra o CFM. Como assim eles ousam investigar o caso de Bolsonaro? Aí um assunto que o pessoal estava discutindo esses dias, que a gente nem comentou em vídeo. Isso aqui essa matéria foi de uns dias atrás. Mas o pessoal postou na rede social um vídeo. Você consegue ouvir o barulho do ar-condicionado que vem sendo aí relatado por Bolsonaro. Não é o ar-condicionado da sala de Bolsonaro que está fazendo barulho, mas a estrutura lá de compressores que ficam, né, ao redor fica muito próximo da sala que Bolsonaro tá. Então tu fica na sala e fica assim, sabe? Um barulho chato, 24 horas por dia, o tempo todo no teu ouvido. Como é que tu consegue dormir? Aí o Henrique comenta, né? Bolsonaro tem 70 anos, levou uma facada, preso injustamente, várias comorbidades, passou por mais de 10 cirurgias. Imagine passar 22 horas por dia no espaço de 12 metros quadrados ao lado de uma unidade de refrigeração com esse barulho incessante. E o Laudelino comenta, né? É impossível que isso seja ocasional, acidental ou qualquer outra coisa. Esqueça Bolsonaro e pense. Esse quarto é inabitável para qualquer um, inclusive os delegados em repouso ou policiais. Se não tem como isolar o som, você movimenta o motor para outro local. Lá é aberto, cheio de espaços, pode se movimentar o ar para qualquer lugar. Mas a Polícia Federal disse que não tinha como resolver, pelo menos não no curto prazo. A Polícia Federal disse que não tem como reduzir o barulho do ar-condicionado para Bolsonaro. A PF afirmou ao Supremo não dispor de outra sala para manter Bolsonaro preso e que não tem como resolver a reclamação do ex-presidente sobre o barulho do ar-condicionado. Em razão dessa proximidade com as áreas técnicas, há nível de ruído no ambiente. Contudo, é importante destacar que não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples ou pontuais. E para você ver que isso daqui não é uma bobagem, porque trazer a postagem do Henrique, do Laudelino, eu fazer um som de barulho, e mostrar só esse relatório aqui, você realmente não sabe.
Realmente tem um barulho? Será que esse barulho realmente incomoda? Realmente tem algum impacto? E quem vem para sanar todas essas dúvidas é uma pessoa que não é suspeita no caso, porque odeia Bolsonaro, é o jornalista Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo. O Marcelo Queiroga coloca ali a matéria do Hélio Gaspari, e o Queiroga, que é médico, foi ministro da Saúde, comenta o seguinte: o jornalista Hélio Gaspari, autor de 5 volumes sobre a história do regime militar, entre eles A Ditadura Encurralada, o Hélio Gaspari admite em sua coluna que a Polícia Federal informou ao Supremo não ter condições técnicas de reduzir o barulho que impede Bolsonaro de dormir. Mesmo afastando premeditação, Hélio Gaspari lembra que a privação de sono foi método da Stasi, a polícia política da Alemanha comunista, para quebrar os presos. Se o problema é técnico, a resposta deve ser técnica. Avaliação por médicos especialistas em sono. Se o exame confirmar o prejuízo e Bolsonaro realmente está sendo impactado por esse barulho, o Supremo estará diante de outra questão, né? Humanitária e institucional, não política. Então talvez aí fique até, sei lá, de sugestão os advogados de Bolsonaro, não sei se já pensaram nisso, solicitar um laudo de médicos especialistas no sono para ver, né, o que está sendo feito. Para por aí, infelizmente não, gente. Ainda tem o caso de ontem. Anteontem, Bolsonaro tem sentido tontura e está com perda de equilíbrio, né, ao se levantar, diz a Michele. E até vem falando que Bolsonaro está com uma espécie, né, sei lá, um início ali, meio que de labirintite. A primeira-dama atribuiu falta de equilíbrio do marido aos efeitos colaterais de medicamentos, né? Pode ser também. E o Vinícius diz, né? Bolsonaro não possui condições de permanecer trancafiado na PF. Que Deus dê forças para resistir a essa violação do direito, né, humano praticada por Moraes. Isso anteontem. E ontem, eu nem vou trazer a postagem do Carlos. Eu vou trazer o que a própria Folha de São Paulo está falando. E aí, preparem o estômago, porque tem umas coisinhas para mostrar para vocês que vai fazer você ficar um pouquinho chateado. Bolsonaro tem azia constante e médico foi chamado à prisão, diz Carlos. O médico do meu pai foi chamado hoje à prisão após sermos informados de que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária e com o barulho do ar-condicionado. O ex-vereador também afirmou que a defesa de Bolsonaro entrou com um novo pedido de prisão domiciliar junto ao Supremo. De acordo com Carlos, o pedido, até o presente momento, lamentavelmente não foi nem apreciado. A Folha de São Paulo tem como costume, né, como costume não, é padrão do site, toda a matéria da Folha de São Paulo tem um espaço de comentários, onde os assinantes da Folha de São Paulo podem comentar. E os comentários, normalmente, né, se a pessoa assina a Folha de São Paulo, existe um que ela está lendo, né, acho que ela não paga para não ler. Aí eu quero mostrar umas coisinhas para vocês entenderem o que a Folha de São Paulo, a Globo, a Veja, o Estadão, mas obviamente a Folha, porque são os assinantes dela, fizeram ao longo desses anos. O nível de radicalização que a Folha de São Paulo levou para a cabeça de seus assinantes. E aí eu vou perguntar para vocês, né, como se pensar que um dia teremos um país onde possa existir algum tipo de pacificação nacional, porque as pessoas a seguir, olha, se eu ver na rua, eu saber quem é, eu não consigo perdoar de jeito nenhum, porque para mim cruzaram todas as linhas, sabe, assim, abandonaram por completo a humanidade. Comentários para Bolsonaro tem azia constante, médico foi chamado à prisão, diz Carlos. Vejam só, aí vem o Luiz Alves, azia? E vá pra Papuda. Lá tem muitas chupetas. Ele vai sarar disso aí rapidinho. Você vê que o Bolsonaro é realmente alvo de comorbidades. E não por besteira, não é problema psicológico. O cara, ele realmente tomou uma facada. Passou por várias cirurgias. E agora, por conta do soluço, ele passou por 4 cirurgias em sequência. E com 24 horas já estava de novo enjaulado
depois caiu. Quando caiu, teve uma certa perda de memória. Mas as pessoas de esquerda acham que isso é besteira. Tortura pouca, né? Contra meu inimigo vale tudo. Alonso Barros. Quando a Folha de São Paulo cobriu se Lula passava mal e estava deprimido quando estava preso? Nunca. É porque Lula nunca sofreu disso, né? Tava no bem bom, sala aberta. Era quase um comitê de campanha. Até visita, né? A namoradinha que casou depois. E nem precisa porque Lula nunca foi um chorão covarde, como esse gênio golpista. É porque Lula nunca tomou uma facada de um ex-militante do PSOL. Alex Carvalho. Aí falar do medicamento fica em casa, né? É muito bom pra Azia também. Júlio Alves. Enquanto a mídia corporativa der manchetes para estes trastes, será cada dia um mimimi até conseguir a domiciliar para o condenado. Agradeçam a Folha se conseguirem. Essas são as pessoas que assinam a Folha de São Paulo. Elas não chegaram aí de forma aleatória. Isso daqui é um processo de radicalização que o país passa por conta dos vagabundos da Rede Globo, os filhos da puta da Rede Globo, sabe? Não tem outra palavra, são filhos da puta as pessoas da Rede Globo como um todo. Sabe? Assim, cara, olha, se viu um presidente e prometer que vai tirar tudo da Globo, fechar aquela desgraça, o ódio que, assim, eu tô consumido de ódio vendo o que acontece, sabe? Não tem outra palavra. Sei lá, acho que dá pra contar nas vezes nesses anos quando eu perdi a paciência e usei até de palavrões pra descrever o que tá acontecendo. Mas isso daqui, em especial, é a desgraça da Globo. Mas, obviamente, que a Folha de São Paulo também tem uma participação muito grande. Essa desumanização que fizeram com o Bolsonaro vai ter mais. Júlio César Silva, chororô, não tem nem a dignidade de tentar provar sua inocência. Talvez a culpa pese, né? Condenado sem provas. Bolsonaro foi condenado por golpe armado. Quem que estava armado no 8 de janeiro? Bolsonaro foi condenado por destruição de patrimônio público. Qual patrimônio público o Bolsonaro destruiu? Se no 8 de janeiro dentro do Brasil ele estava. Qual é o vínculo que conecta Bolsonaro ao 8 de janeiro? Raquel Assad Ribas Casseb, que maricas, para de mimimi asqueroso. Paulo Petraschi. Atenção para as próximas matérias da Folha. Bolsonaro está uma semana sem conseguir fazer cocô. Bolsonaro tossiu, Bolsonaro tem mau hálito, Michele culpa Moraes, Bolsonaro tem encravada. Sabe? Rodrigo Amaral, Folha, vamos ter vergonha na cara. Pô, isso aqui virou diário de um adolescente? Não virou diário da maior figura política da direita brasileira que foi esfaqueado por um ex-militante do PSOL e por conta disso ele está sofrendo inúmeras consequências que são agravadas pela tortura estatal. Carlos Alberto Sereta, a covardia de Bolsonaro não tem limites, e a Folha fazendo matéria porque ele diz sentir azia. É só azia? Eu nem vou ler o resto. Aí tá ali o Vinícius, né? Bolsonaro descobrindo que ser preso não é bom. Não, não é o problema. Sabe, a Folha de São Paulo tentando te contar que você ser esfaqueado causa sequelas. O que me interessa é a azia de presidiário, porque ficam dando valor para aquele que tentou acabar com a democracia, fechar o Congresso e com tanque de guerra dar golpe de Estado e calar a imprensa. Um tanque de guerra? Aí tem mais um bando aqui. Esses aqui eu não vou ler, não. Quando eu peguei para ler a matéria, que não tinha muitas horas no ar, já tinham 66 comentários. Todos os que eu li, eu não li os 66, é nesse tom. Todos. Todos. Como se reconciliar? Como se reconciliar com um petista? Com um leitor da Folha de São Paulo? Para mim, isso aqui não são nem seres humanos mais, né? São monstros. São monstros. Mas calma. Calma que não, você vai ficar ainda um pouco mais nervoso. Aquela ali é a postagem do Carlos. Eu tenho a foto de Bolsonaro. Ele relembrando quando o Bolsonaro estava precisando domiciliar, né? Crise constante até de vômito. O Felipe Leme comenta o seguinte, né? Quando o Larápio foi preso, tinha visita íntima com a alpinista social, TV e até ligação para um caso dos Estados Unidos. A prisão do Larápio era hotel de luxo. Do Bolsonaro, uma solitária, com rádio de pilha e sem atendimento médico. Ainda quem compare, falando que o ignorasse, o mula, né, da pinga, aguentou a prisão sem reclamar. O Felipe Leme é um cara de direita, e você tá vendo que ele tá defendendo o Bolsonaro. Ele recebeu alguns comentários
diversos comentários, e essas pessoas que estão ali são pessoas de direita, viu? Essas pessoas que estão comentando ali não são de esquerda, não são petistas. E esse daqui é outro ponto. A radicalização por parte da direita, que queria que o Bolsonaro desse um golpe, ele não deu, então ele merece passar por tudo isso. E uma coisa que eu fui atrás, eu abri todos esses perfis, tem um deputado, não dá nem pra falar que é um grande deputado, né? Ele não é grande, ele é pequeno. Todos esses perfis são fãs desse deputado. Uma coisa assim curiosa, mas não pode criticar esse deputado, ele é incriticável. Mas calma que não são essas 4 pessoas, não. Resumo da ópera. Ele merece tudo isso. Você não merece. Deu a maior brochada da história. Um dia após 7 de setembro histórico, tinha faca e queijo na mão. Jogou o queijo no lixo e enfiou a faca no traseiro. Realmente. Tinha faca e queijo na mão. Ia fazer o que mesmo? O que ele ia fazer? Ia mandar o povo que marchar até Brasília? E tirar na unha? Era pra fazer o quê? Aí vem outro. Bolsonaro perdeu a oportunidade de silenciar os opositores. Ele é um político antigo e não soube jogar. E ficar com a conversa de jogar nas 4 linhas. E o resultado é esse. Esperando misericórdia dos seus inimigos. Era pra fazer o quê? Pegar a Polícia Federal? E dar uma ordem? E esperar que a ordem fosse cumprida? A Polícia Federal que nem o diretor-geral ele pôde nomear? Tratando do ramagem? Desculpa, Leme. Tudo isso está seguindo as 4 linhas. Mas ele foi frouxo. Bolsonaro obedeceu a todas as ordens ilegais. É papo de entrar pra história como o opositor mais fraco que existiu. Pois é, era pra fazer o quê mesmo? Aí outro, ele merece tudo isso. Ele traiu a nação, se prostituindo ao centrão pra eleger seu filho ladrão. Todas são pessoas de direita. Em comum, a idolatria por um certo deputado. O Paulo, conversa, Leme. Esse quadro da PF é um hotel também. Tem menos regalias, mas não é pra isso tudo. Bolsonaro quer comover de alguma forma pra sair da prisão. Tá pagando por ser frouxo. Espero que se F mais, né? Que se dê mal. Eu quero que ele se dê ainda mal. Pior. Direita, viu? Colheu o que ele plantou. Pois é. Colheu o que plantou. E tá errado? Errado é quem permitiu. Continue jogando nas 4 linhas. Essa é a punição pela covardia por ser um broxa? Depois de ter indicado o Flávio como candidato, eu quero mais é que ele se lasque. O PT vai nos governar até 2030 porque esse verme não aceita perder o protagonismo na direita. É um eleitor do Tarcísio, né? Ele ainda vai pedir para não levarem cartazes contra Alexandre de Moraes de uma manifestação quando ele vai acordar. Todo castigo para frouxo é pouco, Leme. Estamos onde estamos hoje por culpa exclusivamente desse aí. É tudo culpa de Bolsonaro. Esse é o pagamento por ter cedido em tudo que o Judiciário e o Centrão queriam. Fica disso, mas pro próximo que acha que vai negociar com essa gente. Os filhos desse cara continuam sendo seus piores inimigos. Os filhos que estão sendo inimigos. Os últimos que sobraram realmente assim ao redor do pai. Só assim pra aprender que não se joga dentro das 4 linhas. Tá com pena de vagabundo, Leme? Esse último, inclusive, é do cara do mercado financeiro. Essa é a direita. Pra você não achar depois que é só a Folha de São Paulo, não. Essa é a direita. Essa é a galera que prefere, né, perder de pé do que ganhar de 4. Tropinha intergaláctica. São coisas que acontecem nas redes sociais, mas tem gente que prefere varrer para debaixo do tapete em nome da união da direita, né? E eu acho que vale a pena a gente saber o que se passa. Não é 1 nem 2 comentários, são vários, em várias postagens diferentes. Se você abrir a postagem do Carlos, você também começa a ler, porque a postagem do Carlos tem mais de 400 comentários. E vai ter, obviamente, muita gente, né, desejando o melhor pro Carlos, e vai ter muita gente também desejando o pior pro Bolsonaro, só que fica... Como tem muito petista que acaba seguindo, né, só pra chorar e reclamar, aí você tem que ficar abrindo o perfil